contextualizamos aí quem é o Prigozhin, o Grupo Wagner, a origem, né? Como que ele se fortaleceu. E aí você narrou pra gente aí que esse fortalecimento vem de um certo apoio do próprio Putin. Né? Exatamente. E aí acontece esse movimento que não deu para entender muito bem se realmente ele teria potencial de chegar lá e derrubar o chefe do... Putin, né? O Putin ou o chefe lá, o general... O Shoigu, o Gerasimov, né? Isso. E aí, cara, minha pergunta é, 2 pontos. O que aconteceu depois disso? Qual é a situação atual? Né? Para onde o Prigozhin foi? E como é que está a atuação dele agora no conflito? E, antes disso, por que o Putin não abateu essa pequena coluna de 4 mil homens que inofensivo para a proporção da Rússia? Pois é, essa é a grande questão. É por isso que eu falo. Eu ainda acho que tinha algum acordo entre eles ali, porque se você parar para pensar, é muito estranho isso, né? Ele poderia... o Putin chegou a usar bombardeios, a lançar os mísseis em direção às tropas do Prigozhin, chegou inclusive a atingir alguns caminhões, alguns carros que estavam com o Prigozhin, mas certamente eles têm capacidade de dizimar totalmente essa coluna aí no final das contas, se quisessem, né, poderiam ter dizimado isso. Eu acho muito estranho essa história toda. Eu tenho uma teoria que isso daí foi a ideia, os dois estavam juntos no início, o Putin e o Prigozhin combinaram isso para tirar o Shoigu e o Gerasimov. Lembra, o Prigozhin é cria do Putin. O Putin é da FSB. A FSB é a antiga KGB, né? É o novo serviço secreto russo. E como eu falei para vocês, existe uma briga na Rússia entre o Ministério da Defesa, que é o Shoigu e o Gerasimov, e o FSB. Então pode ser que seja justamente isso, o Putin querendo tirar poder do Ministério da Defesa russo. Então fizeram esse acordo todo. A ideia é que o Putin ia chegar no final, ia fazer ia se postar como mediador, né? Porque lembra, o Prigozhin, em momento algum, ele falou que queria tirar o Putin, ele falou que queria tirar o Shoigu. Então ia chegar lá em Moscou, o Putin ia falar, não, eu vou resolver esse problema, eu vou pacificar isso daqui, nós vamos chegar num acordo, o Shoigu fica mais 3 meses, depois sai, não sei o que lá, a gente faz alguma coisa e acaba com essa história sem ninguém perder. E agora ele tinha um motivo para tirar o Shoigu e o Gerasimov do Ministério da Defesa. Essa briga ali, eles tinham dado motivo. Só que alguma coisa deu errado. Isso é uma possibilidade, né? A guerra está ali, o pessoal do Ministério da Defesa percebeu, o Putin, a gente está sabendo o que você está fazendo, então não vamos deixar fazer isso não vai acontecer isso não. E aí a coisa deu errado, o Putin precisou limar o Prigozhin. Só que ele não queria limar o Prigozhin totalmente, por quê? Porque o Prigozhin é amigo dele, né? E é uma força importante para o Putin, né? Pode ser necessário, caso o Ministério da Defesa queira tirar o Putin do poder, que não dá para descartar isso. Então, ele veio com essa ideia de que o Lukashenko, de todas as pessoas, Lukashenko, que é um cara, presidente de Belarus, que do nada ele surgiu ali com um plano de paz, não, que vamos mandar as tropas do grupo Wagner lá para Belarus e vamos acabar com isso, vai ficar tudo em paz e coisa e tal. Ou seja, a minha impressão é essa, era um plano combinado do Putin com o Prigozhin que deu errado. Alguma coisa saiu mal ali. A ideia era fortalecer o Putin no final, era o Putin entrar como o grande conciliador, eu estou acima dessas brigas entre o Prigozhin e o Shoigu, eu resolvo o problema, só que deu errado, e aí ele precisou rifar o Prigozhin, e daí ele ficou com essa cara de tacho que ele está lá, né, de realmente ter parecido fraco para o mundo inteiro, inclusive para a Rússia, né? É lógico, a Rússia está em propaganda, modo propaganda full, está fazendo um monte de reportagem, dizendo como o povo russo está unido no nome do Putin e coisa e tal, mas quando eles conseguem, quando eles precisam fazer esse tipo de coisa, é justamente porque significa a fraqueza do Putin lá. E o Prigozhin foi relocado lá em Belarus, né? Ele vai ficar em algumas bases lá em Belarus, não se sabe ainda muito bem como é que isso vai funcionar, porque para pensar, o Prigozhin tem dinheiro por conta dos contratos com o exército russo. Se o Prigozhin for para Belarus sem os contratos com o exército russo, sem a empresa deles de catering, no final das contas, como é que ele vai manter o grupo Wagner? Ele não tem dinheiro para sempre, né? Ele pode ter algum dinheiro guardado, pode ter algum dinheiro das minas lá da África e coisa e tal, mas o fato é que o grosso do financiamento do grupo Wagner vem mesmo do governo russo. Então não está muito claro como que isso vai se resolver, né? Ou seja,
Como é que vai ser isso? Eles vão para Belarus, mas os grupos vão também, os tanques vão também, ou os tanques vão ficar na Rússia? Os soldados vão para Belarus, os soldados do grupo Wagner vão para Belarus, vão ficar na Rússia? Enfim, tá tudo muito pouco claro como é que é essa solução. Aí que eu digo para você, foi uma solução de última hora. Isso não estava planejado. A coisa toda funcionou muito bem porque estava planejado. Era a ideia mesmo deles tomarem ali, né, Rostov, coisa e tal. Por isso que o Prigozhin conseguiu tomar Rostov tão fácil, conseguiu andar essa coluna tudo tão fácil, mas alguma coisa deu errado, porque o final ficou muito feio para o Putin. O Putin precisou de manhã cedo, no dia 24, falar que o Prigozhin era um traidor, que ele ia sofrer a consequência, que quem traísse a Rússia ia sofrer a consequência, e no final do mesmo dia ele teve que falar que fez um acordo com o Prigozhin, que o Prigozhin ia ser perdoado, que não sei o que lá, que ele ia para Belarus e coisa e tal. Pô, como é que você fala que o cara é um traidor e depois falar que vai perdoar o cara, né? Ficou muito estranho isso daí. De novo, eu não tenho informação privilegiada de nada, mas a minha impressão, a minha análise é essa, que isso que aconteceu foi um golpe dos dois que deu errado. E o Prigozhin saiu, de certa forma, forte, como assim, ó, estou saindo para não derramar sangue russo. Né? Exato. Pro bem do povo russo, ó, eu já mostrei minha força, tô saindo com a coisa, eu volto. E você viu as imagens do Prigozhin saindo de Rostov, a população gritando Wagner, 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 tirando foto com ele, né? Ou seja, o Prigozhin saiu com uma popularidade boa. É o que eu falo para vocês, o Shoigu e o Gerasimov, eles têm uma imagem muito ruim na Rússia. Os próprios soldados russos na Ucrânia reclamam muito da liderança do exército russo, né? Então, no final das contas, embora o exército não tenha aderido em peso a essa revolta do Prigozhin, uma parte boa ele queria aderir, entendeu? Pode nem ter aderido, mas queria aderir. Então, o Prigozhin saiu fortalecido dessa história, sim. Mas existe alguma possibilidade dele achar que ele teria êxito entrando no território russo com o seu exército de 4 mil homens? Eu acho que não tinha. Olha só, o exército total dele é 25 mil. Sim, mas a coluna que estava vindo para Moscou eram 4 mil. Mas não tem o exército dele, mas está alocado em vários pontos, né? Vários pontos. Aquele ali tinha uma concentração de 4 mil. 4 mil pessoas era a coluna que estava indo. É muito pouca gente. Assim, por mais que fossem soldados de elite, que tivessem bem armados e coisa e tal, por mais que Moscou não tenha uma proteção muito grande, porque no final das contas, né, não estava esperando uma revolta desse tipo, mas Moscou tem, cara, a polícia de Moscou tem um monte de agente, não tem como ele chegar lá e conseguir invadir aquilo ali, né? E ele demorou um tempo, né? Então, isso tudo estava sendo observado e noticiado, e falado por ele mesmo, né? Pois é. Ele mesmo estava fazendo toda a divulgação da ação dele. Nos Telegram russos, exatamente. Virou uma coisa até emocionante, cara. No dia eu fiz uma live, cara. Eu abri uma live lá, o mundo parou para observar. Todo mundo olhando aquilo, né? Pô, caramba, o que está acontecendo aqui? Que negócio é esse, né? Enfim, no final, o Putin saiu enfraquecido, né? Mas é o que eu digo, não faz sentido isso. Eles tinham um plano antes e deu errado o plano. É a única coisa que eu consigo imaginar que faria sentido nesse caso, né? Agora, qual a possibilidade de tudo isso ter sido pensado? Prigozhin avança o território, recua. Esse acordo não veio por acaso, e sim foi uma possibilidade de motivar a realocação da tropa do Prigozhin para outro ponto estratégico do russo e fazer um novo ataque. Por exemplo, fazer um novo ataque, né? Olha, isso é uma possibilidade, mas o que eu falo para você tem dois problemas nessa possibilidade. O primeiro é que fazer um ataque pelo norte, ali a partir de Belarus, isso é uma coisa que os russos estão ameaçando. Desde novembro do ano passado, eles têm botado tropas ali, ameaçado vir pelo norte. Só que o norte da Ucrânia é uma zona pantanosa, a fronteira da Ucrânia com Belarus. Os russos conseguiram avançar muito ali, por quê? Porque eles pegaram o pessoal de surpresa. Os ucranianos agora já destruíram todas as pontes, tudo que tinha entre Belarus e a Ucrânia já foi destruído. Não tem como passar mais, só tem pântano ali, né? E, de novo, eu tive lá na Ucrânia, eu fui inclusive nessa linha de frente ali na cidade de Radcha, em Nova Radcha. É uma cidade bem no norte ali. De Nova Radcha, você olha, você vê o posto de Belarus, você vê os guardas de Belarus ali, o posto de observação deles. Então é bem na fronteira ali, e eu passei pelas linhas defensivas ucranianas ali.
Cara, é uma linha defensiva completa ali, trincheira, a coisa toda ali pronta, os soldados, um monte de soldado por ali. É lógico que eu não pude fazer vídeo disso, porque, né, é questão de segredo da posição deles, né? Mas a gente passa por várias trincheiras ali, por várias posições defensivas ali. Então, assim, fazer um ataque do norte, a Rússia tentou no dia 24 de fevereiro, pegando os ucranianos de surpresa, com as melhores tropas russas, porque lembra, o objetivo do Putin era tomar Kiev, então as principais tropas russas foram as que avançaram ali a partir de Belarus. Que é mais próximo, né? Que é mais próximo. E não conseguiram. Os ucranianos conseguiram parar ele ali. Agora que os ucranianos prepararam a defesa, que os ucranianos, as tropas russas não são mais o top, tudo bem, as tropas do Prigozhin são boas tropas, mas ainda assim a chance é muito pequena. E é outro motivo que eu falo, que eu acho que assim, não faz sentido esse negócio de ter sido tudo um golpe para relocar as tropas do Wagner para lá, é pelo motivo simples de que ele não precisava fazer isso. Ele podia simplesmente ter falado, ô Prigozhin, bota suas tropas lá em Belarus. O cara, o Lukashenko, é capacho dele mesmo, e obedecer. Por que ele precisava criar essa confusão toda para botar a tropa lá? Não precisava, mandava a tropa para lá e pronto. Sim. Né? Então, eu não acho que seja isso, não. Mantenho a minha posição. Eu acho que foi um golpe, um acordo do Prigozhin com o Putin. Era uma coisa que eles estavam fazendo juntas e que deu errado. E se isso não faz sentido esse ter que oficializar o exército do Wagner Group? Você diz um movimento do Shoigu antes... Exatamente. Também não faz muito sentido, né? Porque não é uma importante peça. A não ser que você entenda na briga entre o Ministério da Defesa russo e o FSB. Ou seja, justamente o Shoigu, que é o Ministério da Defesa russo, estava querendo anular essa força do FSB, que é o Prigozhin, porque o Putin é do FSB, né? O Putin era serviço secreto ali. Então ele queria anular essa força do Putin. O Putin não queria entregar o grupo Wagner justamente porque ele ficaria totalmente à mercê do exército russo, né? Se você olhar as revoltas russas históricas, é sempre o exército derrubando o presidente. Nicolau II foi assim, depois foi o golpe dos bolcheviques, né? Os bolcheviques não foi assim, mas se você reparar o golpe que teve antes, foi exatamente assim, né? E também em 89, 91, quando foi a queda da União Soviética, né? Quando caiu o Gorbachev. Então, ou seja, o Putin tem muito medo do exército russo. O exército russo é uma ameaça para ele ali. Então pode ser nesse sentido. Esse movimento, talvez, de alistar o grupo Wagner nas forças no exército russo ia ser justamente para dar mais força para lá, né? E aí o Putin, talvez para não ter que ter esse desgaste com o seu exército, faz o Prigozhin se rebelar. Faz o Prigozhin se rebelar, e ele pretendia, no final, ser o grande conciliador. Falar, não, olha só, vou resolver isso daqui, eu sou o presidente da Rússia, eu resolvo, vamos chegar no meio termo e coisa e tal. Só que alguma coisa deu errado, ele foi forçado a ficar nessa posição. A mudar o plano. A mudar o plano. Ativar o plano B. Exatamente. Porque se ele quisesse ser o conciliador, ele mesmo faria esse tal de acordo e ele comunicava, olha só, pensando na Rússia... vamos fazer um acordo aqui, o Shoigu sai, o Gerasimov sai também, a gente mantém o exército aqui, coisa e tal, ou o grupo Wagner não precisa mais subscrever ao Ministério da Defesa. Enfim, chegamos num acordo aqui, pronto, e segue em frente, né? Sim. Poderia ser isso, né?